camisa do clube de coração é um item quase obrigatório para qualquer torcedor, mas infelizmente ela está ficando cada vez mais cara. Uma camisa do Manchester United, por exemplo, hoje chega a custar quase 3 vezes mais do que há 30 anos. E apesar dos altos valores, as camisas dos clubes batem recordes de vendas, e em alguns casos a demanda é tão alta que as marcas fabricantes não conseguem suprir, e os lojistas acabam ficando sem estoque, seja em loja física ou e-commerce. Mas por que será que as camisas de futebol são tão caras? E será que existe alguma forma de tornar os preços acessíveis? É isso que eu te conto nesse vídeo. Nos primórdios do futebol, não havia uniformes como conhecemos hoje. No meio do século XIX, quando o futebol começou a se tornar popular, os jogadores jogavam com o que tinham disponível. As equipes eram simplesmente distinguidas pelo uso de bonés e cachecóis coloridos, mas isso logo iria mudar. O primeiro clube a usar cores no uniforme foi o Sheffield FC, clube inglês conhecido como o mais antigo do mundo, fundado em 1857. Mais e mais clubes começaram a seguir o exemplo e usar suas cores no uniforme do jogo. Também costuraram seu logotipo no peito. Esse estilo original durou quase um século. A única adição foram os números nas costas para facilitar a distinção entre os jogadores e começou a ser usado em 1933. Mas o jogo começou a virar em 1970, na primeira Copa do Mundo televisionada ao vivo, com cores. Essa mudança trouxe uma enorme virada de chave para os uniformes do futebol. Em 1973, o time alemão Braunschweiger se tornou o primeiro clube a mostrar o logo de um patrocinador nas suas camisas. O fabricante de bebidas Jägermeister. Estampar o logo do patrocinador rendeu ao time 100 mil marcos alemães e criou uma nova forma de fazer negócios no futebol, que hoje vale milhões. Mas naquela época, a ideia não foi bem aceita. A BBC se recusou a transmitir os jogos com os patrocinadores na camisa, forçando os clubes a remover os logos dos anunciantes. Isso mudaria rapidamente quando as emissoras começaram a lucrar com os patrocinadores. Nos anos 90, muito dinheiro foi injetado no futebol através de lucrativos contratos de transmissão. Essa época realmente marcou o começo dos altos investimentos no futebol, porque representou uma explosão não só de preços, mas também na venda de artigos esportivos, e o principal deles era o uniforme dos clubes. Hoje, as camisas de futebol são moda, colecionáveis e uma forma de fazer parte do grupo. Acordos de patrocínio com a Adidas e a Nike rendem milhões em dinheiro para clubes como Manchester United e Liverpool a cada temporada. E todo esse dinheiro tem que vir de algum lugar, os torcedores. Então, será que por haver torcedores dispostos a pagar, os clubes e as marcas aumentam os preços sempre que querem? Uma camisa de futebol hoje, de fato, custa cerca de 3 vezes mais do que há 30 anos. Mas há uma razão para essa mudança, a inflação. Ou seja, se uma camisa custava 30 euros em 1992, hoje estaria custando 80. Usando como exemplo o futebol europeu, a maioria dos clubes vende suas camisas por 100 euros ou mais. Existem duas versões de camisas de futebol. Elas podem parecer incrivelmente iguais, mas há algumas diferenças importantes entre as camisas autênticas e as réplicas. As camisas autênticas são usadas pelos jogadores no campo, enquanto as camisas réplicas são a opção mais barata produzida para os torcedores usarem. A diferença está principalmente na tecnologia e nos materiais. Uma camisa autêntica é baseada em desempenho. As marcas estão sempre procurando maneiras de tornar as camisas mais respiráveis, leves e confortáveis para os jogadores em campo. O objetivo final dessas camisas não é apenas parecer boas, mas melhorar o desempenho dos jogadores. Elas geralmente são feitas com um tecido premium, que mantém os jogadores mais confortável possível dentro de campo, absorvendo mais rapidamente o suor e melhorando o desempenho dos atletas. As camisas réplicas, por outro lado, são tudo sobre conforto. Elas podem não ser tão aerodinâmicas quanto as camisas próprias para jogadores, mas oferecem um ajuste mais relaxado, ideal para o torcedor comum. Por muito tempo, a única versão disponível para os torcedores comprarem era a réplica. Mas os torcedores queriam ter a experiência que o jogador tem em campo, e os clubes começaram a oferecer também a versão autêntica. Essa é a segunda razão pelo qual o preço das camisas de futebol aumentaram, há uma demanda crescente. É simples, as camisas são tão caras porque estamos dispostos a pagar esse valor. O mundo ama futebol. Historicamente, isso tem mantido os preços das camisas de futebol bastante altos. Já no Brasil, sempre que falamos de preços altos, culpamos o custo Brasil, a começar pela alta carga tributária, como afirma Jean Marquidice Júnior, da Associação de Lojistas do Brás, em São Paulo. Normalmente, o imposto acumulado varia de 35% a 40%, em alguns casos pode chegar até 60%.
O principal vilão do preço é a carga tributária. Temos outros problemas por aqui, como a infraestrutura e o custo para manter mão de obra. Para as grandes marcas, é mais vantajoso fabricar seus produtos na Ásia, em países como China e a Índia. Mesmo com impostos de importação, é melhor importar. Lá, a mão de obra é mais barata e mais eficiente. Ainda segundo Mark disse, uma camisa do time de coração é produto de desejo e com um preço alto deixa a sensação de inacessibilidade e gerando ainda mais desejo. Mas o que pesa no bolso do torcedor brasileiro é a alta carga tributária do nosso país. No decorrer dos anos, existem grandes eventos que aumentam disparadamente todos esses fatores que determinam o valor de uma camisa de futebol. A tecnologia, a demanda e a economia são impulsionados por grandes campeonatos, Copas do Mundo, Copas Américas, Mundial de Clubes e outros torneios continentais. Com isso, a empolgação para ter uma camisa do seu time favorito só aumenta. Mas será que isso significa que os clubes e as marcas estão nos explorando com margens de lucros injustas? É quase impossível não se espantar com os valores de uma camisa de futebol, mas a composição do preço é um pouco mais complicada do que imaginamos. O especialista em marketing esportivo, Dr. Peter Hollman, conduziu um estudo detalhando todos os fatores que tornam a camisa de futebol tão cara. Analisando o preço de uma camisa de futebol, como exemplo a da Alemanha, usada em 2018, a Adidas paga cerca de 8 euros para fazer uma camisa e transportá-la da fábrica para o seu depósito. Os custos de fabricação representam apenas o primeiro passo na jornada de um produto acabado. À medida que ele sai do país de origem, custos adicionais são acrescentados, resultando no custo total. A Adidas tem que cobrir o custo de transporte da Ásia para o destino final. É possível também que o navio possa enfrentar algum tipo de problema durante o transporte, e a marca deve pagar um seguro para cobrir qualquer imprevisto. Quando as camisas finalmente chegam ao porto de destino, a remessa é avaliada para impostos de importação. Nesse ponto, o custo de fabricação já se transformou em custo, mais seguro, mais frete, mais imposto de importação. Em nosso exemplo, já são 8,60 euros. No entanto, a Adidas vende as camisas por 90 euros. Sem contexto, esses números parecem absurdos. Mas, quando você compra uma camisa do seu clube, provavelmente você não a compra diretamente da marca. Você compra de algum e-commerce ou uma loja local. Quase metade dos 90 euros vão para os revendedores, e mesmo para os revendedores, isso está longe de ser lucro puro. Após deduzir o aluguel da loja e os custos com funcionário e marketing, sobram cerca de 3 a 4 euros de lucro para o dono da loja. Ainda precisamos considerar o imposto de cerca de 20%. A Adidas também gasta dinheiro em marketing, com sessões de fotos e comerciais para promover a camisa. Além disso, ainda existem custos de distribuição. A Federação Alemã também quer a sua parte. A Adidas paga cerca de 5 euros por camisa à federação, pelo direito de produzir e vender o uniforme oficial da seleção. Quando você tira todos esses custos do preço total de 90 euros, a Adidas fica com aproximadamente 17 euros por camisa. Isso ainda é uma margem alta, mas não é como se a Adidas estivesse fazendo as camisas por 8 euros, vendendo por 10 vezes o valor e ficando com o resto como lucro. Aqui no Brasil, a Adidas é quem fornece o material esportivo usado pelo Flamengo. Além de haver um contrato com valor fixo entre as partes, a cada peça vendida, o clube tem direito a 35% da receita. A camisa do Flamengo é facilmente encontrada em torno de R$ 350. Mas, será que existe alguma forma de tornar os valores mais acessíveis? Devido à demanda por peças exclusivas e versões diferentes das comuns, os clubes colocam em circulação diversos modelos para atender o gosto e a vontade dos torcedores. Além das camisas número 1 e número 2, é possível ter acesso ao terceiro uniforme das equipes, aos modelos utilizados nos treinos e até mesmo a versão dos goleiros. Vale lembrar que de tempos em tempos são lançadas edições comemorativas que remetem a um fato importante do clube. São muitas opções para os torcedores, mas não quer dizer que sejam opções baratas. Para um torcedor comum, até mesmo aquele enquadrado como classe média, os valores praticados pelas marcas e os clubes não são nada populares. Pensando em tornar os preços mais acessíveis, em 2023 o Palmeiras e a Puma abriram mão de parte das receitas para viabilizar uma camisa popular. O modelo em questão foi chamado de Estádio, com um valor de R$ 179,90. Para um torcedor que depende de um salário mínimo, esse valor ainda está longe de ser acessível. Apesar de ser válida a tentativa de popularizar os preços, a verdade é que o Palmeiras e a Puma disponibilizaram uma versão menos cara em relação aos modelos principais. As camisas de futebol sempre foram e sempre serão caras para a maior parte da população, principalmente falando de Brasil.
Por se tratar de um artigo que representa nossa paixão, a demanda sempre estará em alta e os preços também. Uma das alternativas para usarmos as cores do nosso time é, ao invés de comprarmos os modelos atuais, nos contentarmos com edições de temporadas passadas. Apelar para a pirataria não ajuda muito, visto que a maioria dos materiais são de péssima qualidade, e o maior prejudicado por essa prática acaba sendo o nosso clube do coração. E você, o que acha dos valores das camisas de futebol? Deixa aqui nos comentários. Se você gostou desse vídeo, considere se inscrever no canal para receber os próximos. Agora, se você quer entender o plano da Arábia Saudita com a contratação de grandes jogadores, clica no vídeo que está aparecendo na sua tela, que eu te encontro lá em alguns instantes.